Esse capítulo 7 aqui é uma bomba, eu falei pra você, já faz assim, ó. Boa tarde pra vocês, Josué capítulo 7, olha só a epígrafe, pessoal. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Então, você sabe que algo vai acontecer, um pecado vai ser cometido por um homem e toda a nação de Israel vai ser prejudicada. Agora a gente vai entender o contexto e eu quero focar com você em 3 pontos aqui. Origem do pecado, consequência do pecado e responsabilidade humana, mas a solução de Deus para tudo isso. Pessoal, pega a sua caneta, se prepara, porque Deus vai falar no seu coração. Esse capítulo aqui é uma batalha espiritual muito grande. Eu espero que você se atente e para você entender de uma vez por todas que o pecado não pode dominar o seu coração. O pecado não pode ser aquele que rege a sua vida. Pelo contrário, Jesus Cristo, através da sua palavra, é Ele quem deve dominar o seu coração, dominar a sua mente, ser o centro da sua vida. A palavra diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Então, isso é muito importante. Quando amamos o Senhor, nós vivemos um caminho de vida e vida em abundância. Um caminho de bênção, mas aonde há pecado, há destruição. Aonde há pecado, a corrupção. Então está na hora de você escolher. Bom, vamos entender tudo isso, tá? O contexto é, o capítulo 6, destruição de Jericó, as muralhas caem, o povo entra, porém Deus já tinha falado. Olha, essa cidade aqui, tudo que tem nela é anátema. O que é isso? É a separação, algo separado para Deus. Então Deus disse de maneira muito clara, todos os ídolos, imagens de escultura, todos os objetos ali que eram para a idolatria do povo de Jericó deveriam ser destruídos completamente, no fogo. E o ouro e a prata, por exemplo, deveriam ser levados para o tabernáculo, para a sua manutenção. Então, tudo era anátema. O povo não podia ficar com nada. Mas Acã, o que ele faz? Olha só, esse é o pecado dele. Ao entrar na cidade, ele olha algumas coisas, ele cobiça, ele pega para si. Só que Acã já tinha escutado qual era a ordem do Senhor. Acã já tinha visto os milagres do Senhor. Acã já tinha atravessado o Rio Jordão aberto. Estava tudo em ordem. Por que foi fazer isso? E olha só o que o pecado dele acaba causando. Eles vão invadir uma outra terra, ali a terra de Ai. E o que acontece? Até falam, leva só uns 2 ou 3 mil homens, que são pouquinho, a gente ganha fácil. 36 homens do exército de Israel falecem, acabam sendo eliminados ali nessa batalha, e todo o exército de Israel foge. Olha só, pessoal, diante de uma situação pequena, daquela situação que era só 2 ou 3 mil soldados, muito diferente das outras, e simplesmente eles perderam. Porque Deus havia falado, tem pecado, tem anátema no meio do povo. E Deus dá uma palavra muito dura para a nação de Israel. Olha só o que ele fala nos versos 11 e 12. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que eu lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram, mentiram e colocaram debaixo da sua bagagem. Você percebeu que todos os verbos aqui estão no plural? Puseram, mentiram, tomaram, transgrediram. Israel pecou. Então ele não está falando de um homem apenas. Ele está falando de toda uma nação. Olha só, pessoal, como é grave isso. Como o pecado ele se alastra, ele contamina, ele corrompe. E aqui Acã tomou a primeira atitude, mas essa atitude feriu outras pessoas. Os nossos pecados ferem nossas famílias, nossos amigos, nosso trabalho. A área da nossa saúde, ele fere, ele corrompe, ele destrói. Por isso que Jesus Cristo é aquele que pagou sobre si mesmo, na cruz do Calvário, todo o preço pelos nossos pecados. E eu e você precisamos valorizar, honrar esse sacrifício e entender que o que ele pagou por amor a você e amor a mim, é para nos dar a vida em abundância que ele nos prometeu, a vida eterna, a vida do Senhor, onde um dia lá nos céus não haverá mais pecado para realmente nos atrapalhar. Mas enquanto estamos aqui na terra, tem que deixar ele guardado com a porta fechada aqui, e não deixar ele dominar. Olha o que Acã fez, olha o que Acã acabou causando por conta realmente de uma cobiça. Ele cobiçou o quê? Esses itens aqui, verso 21. Olha a confissão dele. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata,
e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, eu os cobicei e os tomei. E agora, ó, eles estão ali escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo dela. Então ele já confessou tudo aqui. Só que tem um detalhe, isso aqui é uma confissão, não é de arrependimento, é uma confissão de remorso. E remorso é o mesmo sentimento de Judas Iscariotes, quando ele quer devolver as moedas pela traição ali pelo nosso Senhor Jesus. Isso aqui é muito tenso, pessoal, porque para encontrar Acã, foi feito um filtro que vocês não têm ideia. Quando você vai lendo ali, fala que Josué ficou tempos e tempos prostrado diante do Senhor para tentar entender o que estava acontecendo. Ninguém sabia de nada. Ele pegou as escondidas. Ele cometeu aquele erro às escondidas. Ninguém visualizou aquilo. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E o Senhor Jesus, ele nos ensina lá em Lucas, no capítulo 12, se você quiser abrir lá, Lucas, capítulo 12, no versículo 2, olha só, 12:2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja a ser sabido. Pessoal, nada a gente consegue esconder do nosso Deus, nada consegue. E se Deus sabe que aquilo que você cometeu vai acabar influenciando a vida de outras pessoas, ele simplesmente vai cutucar em você, ele vai chacoalhar você, ele vai mostrar o seu erro. E aí a próxima ação é sua de novo. O que você vai fazer? E a reflexão para nós é essa. Quantas vezes nós já falhamos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, causou um mal na vida de muitas pessoas, na nossa família, por palavras ditas, por ações feitas, por compromissos desfeitos, por tanta coisa. É uma gama de coisas que a gente pode errar e pode falhar. E você sabe muitas vezes o que você tem feito. E Deus está te cobrando hoje. Esse vídeo é um vídeo de cobrança também. Olha, abandona isso, abandona esse pecado, esse maldito pecado que só te aprisiona, que te ilude. Não tem prazer nisso, não tem. Isso é algo ilusório. Essa capa, esse dinheiro, se compara com a presença de Deus no meio do povo, se compara com o mar, o Rio Jordão se abrindo, se compara com as maravilhas, com uma terra herdada, se compara com uma terra que manda leite e mel para eles lá, se compara com as bênçãos que Deus está te dando, se compara a família que Ele está montando para você, se compara ao trabalho que Ele te deu, se compara. De jeito nenhum. A presença de Deus é maravilhosa, perfeita, agradável. Mas você tem que entender, o pecado não habita juntamente com a santidade. O profano não pode ficar junto com o que é santo. Então, sempre há essa separação. Cabe a você, responsabilidade humana. Acã tinha total responsabilidade ali. Ele viu, ele cobiçou, mas a ação final foi dele. Aqui o texto não fala que o diabo pegou e forçou ele a pegar aquelas coisas. Claro que não. Porque Eva lá atrás também não. O diabo não pegou o fruto e colocou na boca de Eva. Não, ela que foi lá e escolheu de boa vontade fazer aquilo. Ela foi enganada. Acã ali também foi cobiçado. Então, simplesmente, ele teve que fazer o quê? Escolher. Ele escolheu pegar aquilo e ele sabia de todas as informações. Quantas vezes eu e você sabíamos que era errado, sabíamos que não poderia ser feito, sabíamos que nos afastava do Senhor. A gente sabe. E muitas vezes a gente falha. O apóstolo Paulo ele nos ensina o bem que muitas vezes eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu sei que não vai dar bem, esse eu faço. Se o próprio Paulo fala isso, quem dirá nós, pessoal? Então, isso é um ensinamento muito importante. Não deixe o pecado te dominar, como dominou esse homem, como feriu as outras pessoas, como causou um mal danado aqui e até um risco da presença de Deus sair ali do povo. O pecado é o que faz separação entre nós e nosso Deus. Mas eu tenho 1 minuto para falar para você da solução. A solução se resume em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nosso Senhor, que pagou um alto preço por amor a você e a mim, e nos mostra o caminho, a verdade e a vida para seguir esse caminho de bênção, seguir esse caminho de certeza, porque foi nos dado o Espírito Santo de Deus para nos guiar, nos mostrar, nos ensinar como devemos falar, o que devemos pensar, o que devemos abandonar e seguir o caminho, perseverando para o reino dos céus. É assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem que escolher. Não seja como Acã, que se revestiu de uma armadura física, achava que estava arrasando e foi lá e pegou o que ele queria. Mas se revista da armadura de Deus, para a gente combater as astutas ciladas do diabo, descrito lá em Efésios capítulo 6. Que você se lembre das palavras de Jesus para aquela mulher adúltera. Vai e não peques mais, porque nem eu te condeno.
Vamos refletir sobre isso, tá bom? Nos vemos no capítulo 8. Um grande abraço, Deus abençoe.